Olá, gurizada, tudo bem com vocês? Professor Giovanni aqui. Nesse vídeo eu vim tratar de algumas questões referentes à atividade Introdução sobre isótopos. Era para vocês assistirem alguns vídeos e responder as seguintes perguntas. O que significa dizer que um nuclídeo é isótopo de outro? O que faz com que um isótopo seja estável? O que pode acontecer quando um isótopo instável decai? E o que é meia-vida? Bem, nesse primeiro vídeo, eu vou fazer dois. Nesse primeiro vídeo eu vou tratar das 3 primeiras questões e no segundo eu vou dedicar só para a letra D para tratar a respeito de meia-vida. Apesar de várias respostas de vocês não terem tido erros, a primeira questão que eu quero tratar é a respeito de colagens na internet, gente. Eu já falei para vocês que eu não admitiria e a partir da próxima atividade eu não vou admitir. Se eu identificar que há algum tipo de colagem de qualquer tipo, eu vou considerar como não entregue, tá? Então vocês se atentem a isso. Então esse é o primeiro ponto que eu quero tratar, porque quando vocês colam na internet, eu não tenho a mínima noção do que vocês realmente aprenderam. E é isso que a gente está procurando fazer aqui, com que vocês aprendam. Então, quando vocês colam, vocês estão colocando o que outros pensaram, não o que vocês pensaram. Tá? Então, a gente tem que tomar um cuidado maior com isso. Eu sei que é uma cultura que vocês têm, já do ensino fundamental, mas vocês têm que ser convencidos, vocês têm que se convencer de que isso não faz nada por vocês. Tá? Então, o primeiro ponto da primeira pergunta, o que significa dizer que um nuclídeo é isótopo de outro? Não houve maiores problemas com relação à resposta a essa pergunta, mas a resposta seria bem simples, significa apenas que os nuclídeos têm igual número de prótons. Então, nuclídeo significa a respeito de um determinado núcleo de átomo que tem um certo número de prótons e nêutrons. Então, quando dois nuclídeos são isótopos, isso significa que eles têm o mesmo número de prótons. Mesmo que eles tenham o mesmo diferente número de nêutrons, pode acontecer e acontece, que é justamente o que um isótopo quando, principalmente, não apenas, mas principalmente quando dois núcleos de dois átomos diferentes têm o mesmo número de prótons, portanto são do mesmo elemento químico, mas eles vão acabar tendo diferente número de nêutrons. Tá? Não é regra que eles tenham diferente número de nêutrons, mas geralmente a gente quer falar a respeito disso, quando fala em isótopo. Tá? Letra B, então. O que faz com que um isótopo seja estável? Também não teve muitos problemas. A resposta seria que um isótopo ele é estável quando ele possui um número especial de nuclídeos, ou seja, nuclídeos não, de núcleons. De núcleons, ou seja, a soma de prótons e nêutrons que tem. Então, quando a soma de prótons e nêutrons que um determinado elemento possui tenha um número especial, essa quantidade, ele vai ser estável. E esse número especial ele varia de elemento para elemento, não tem nenhuma regra mágica. Tá? Alguns elementos eles vão ser sempre radioativos, não importa inclusive quantos prótons ou nêutrons tem. E isso é assim, o isótopo ele vai ser apenas estável sob certas condições. Aquilo que a gente viu na aula de química, devido à repulsão elétrica entre prótons no núcleo. Então, os prótons, porque são positivos, como a gente fortaleceu essa ideia em física, eles tendem a se repelir por terem a mesma carga elétrica. Duas coisas positivas ou duas negativas, duas coisas positivas elas tendem a se repelir. Mas como existe uma outra força da natureza presente no núcleo, que atua sobre curtíssima distância, então quanto a distância entre os prótons for próximo o suficiente, essa outra força chamada de força nuclear vai ser mais intensa e vai manter o núcleo juntinho. Só que à medida que tem mais partículas e mais partículas e mais partículas no núcleo, e o núcleo agora em vez desse tamanho pequenininho, ele vai ser desse tamanho, então nesse tamanho tu vai ter um próton aqui, e daí a distância entre eles já não é tão grande. Isso pode acontecer com que a repulsão entre eles seja maior e eles se separam. Tá? Então é por isso que acaba desmanchando então o núcleo, e é o que é o fenômeno radioativo, como a gente vai ver dentro em breve. E a terceira pergunta que eu vou tratar nesse vídeo, e última,
a respeito de o que pode acontecer quando um isótopo instável decai. Então, o que significa isso? Eu tenho um núcleo com certo número de prótons e nêutrons, ele é instável, significa que esse núcleo vai espontaneamente, vai naturalmente se desmanchar, hora ou outra, tá? É um processo aleatório, ele pode se desmanchar agora, como pode se desmanchar depois. Isso porque os prótons e os nêutrons estão sempre se mexendo dentro do núcleo, então vai acabar chegando um momento em que dois prótons vão estar distantes um do outro e vai acabar se desmanchando, mas como eles estão sempre se mexendo, dificilmente para alguns elementos, né, como o urânio, por exemplo, ou outros elementos mais naturais, ele acaba, enfim, as partículas vão se mexendo e aleatoriamente vai chegar numa certa posição em que eles acabam se separando. Então por isso que é um processo aleatório também. E também basicamente duas coisas podem acontecer então, né, quando o isótopo ele vai decair, ou seja, o núcleo vai se desmanchar um pouquinho. Primeiro então é o óbvio que eu acabei de falar, o núcleo se modifica, então existe perda principalmente de prótons e ou de nêutrons, pode sair os dois, pode sair um só deles, e emissão de radiação ionizante também é um tipo de efeito comum, tá? De um isótopo decair. Dessas radiações ionizantes, principais são os raios-x, que a gente usa em exames, né, para analisar osso e outras regiões do corpo, e a radiação gama, que também é usada em alguns tipos de exames e até alguns tratamentos de câncer, que a gente vai estudar mais para frente com mais atenção, tanto em química quanto em física. Tá? Então, seria isso. No próximo vídeo, então, eu vou tratar a respeito do exemplo de meia-vida. Beleza? Então, até a próxima.